boa tarde, tudo bem? A nossa aula é de história, como vocês já viram. Hoje vamos falar de diferentes formas de trabalho, né, no município, mas desta vez na área urbana. Vimos, na aula anterior, as diferentes formas de trabalho na área rural e hoje vamos ver um pouquinho na área urbana. E a gente fecha essa unidade e aí a gente já vai fazer uma avaliaçãozinha, a professora vai marcar e avisa a data para vocês e vocês já vão fazer uma avaliação sobre o que a gente já estudou sobre história, tá? Toda vez que acabar uma unidade, a professora já marca uma avaliação lá no positivo para que vocês possam realizar. Tudo bem até aqui? Então, tá aí uma imagem de uma cidade, né? Uma área urbana, né? As diferentes formas de trabalho que existem nessa área urbana, que é bem diferente da forma de trabalho realizada na área rural, no campo, né? No seu livro, você pega aí na página 15, a gente vai realizar um pouco a leitura. E aí fala assim: trabalho e tecnologia no espaço urbano. Na atividade, na cidade, que é a sede de um município, existe uma variedade de trabalhos. As atividades são desenvolvidas de acordo com as necessidades das pessoas que vivem nesse lugar. Por isso, haverá pessoas trabalhando como motorista de ônibus, táxi, ambulância. Também haverá pessoas prestando serviços de saúde, de beleza, de limpeza, de espaço público ou privado. Outros podem trabalhar na área da educação, na construção civil e etc. Ou seja, existe uma grande diversidade de trabalho nas cidades. O que ele quis dizer? O trabalho realizado no campo é uma coisa, tá lá só voltado para a agricultura e para a pecuária, não é isso? Já na cidade existe uma diversidade. Se você parar na sua casa, nos seus familiares, e você perguntar, cada um trabalha em uma coisa diferente. Raramente vai ter aquela família que todo mundo trabalha na mesma coisa. Mesmo porque o trabalho, cada um desenvolve de uma maneira diferente e gosta de fazer uma coisa diferente, né? Então, tem gente que é motorista de ônibus, como falou, tem gente que já é enfermeiro, que é médico, tem outros que trabalham na educação, que é professor, coordenador, diretor. Tem os colaboradores, né, que trabalham na limpeza da cidade, os garis, o motorista que dirige o caminhão, né, para carregar o lixo. O que mais tem na cidade? As pessoas que trabalham no mercado, né? Os supermercados estão aí, então precisa de pessoas para trabalhar no caixa, para trabalhar na limpeza, né? Tem pessoas na cidade que, exemplo, vai prestar serviço àquela família que todo mundo trabalha fora e não tem como realizar os trabalhos domésticos da casa. Então eles contratam uma pessoa, aquela pessoa vai fazer esse serviço. Então o trabalho urbano é uma diversidade imensa. Tem vários tipos de trabalho. Tem gente que trabalha em casa mesmo, realizando algum tipo de atividade em casa e faz essa entrega desse trabalho, né? Tem gente que trabalha de manicure, tem gente que trabalha de cabeleireira, tem gente... Então, assim, se a gente for parar para pensar, existem vários tipos de coisa. Existem os artesãos, que faz um trabalho manual, né? Que a gente pode falar também
que pode trabalhar em casa ou pode ter um local específico para isso. Então, o trabalho urbano é uma diversidade grande. Hoje em dia tem a parte tecnológica, tem gente que trabalha de casa mesmo, né? Essas pessoas que trabalham com a informática, TI, essas pessoas podem prestar o serviço para uma empresa dentro da sua própria casa. Por quê? Porque ela vai usar apenas a tecnologia, vai usar a internet para prestar esse serviço a esta empresa. Hoje em dia mesmo, com a questão da pandemia, tem muita gente trabalhando em casa, meu caso mesmo, eu trabalho o dia inteiro, mas eu trabalho de casa. E como que eu estou prestando esse serviço? Através de quê? Usando a tecnologia, usando as redes sociais, usando a internet, né? E dessa forma eu consigo chegar até os meus alunos. Então, todos os dias também essas formas de trabalho vão se modificando, tá? E aí, continuando no seu livro, fala assim: ao observarmos as cidades na atualidade, muitas vezes não percebemos as transformações que ocorrem com o passar do tempo. Nesse espaço, no entanto, cada município tem uma história sobre os trabalhos que movimentam a cidade dos habitantes. Aí o que ele quer dizer com isso? Cada município tem um tipo de atividade que movimenta a economia daquele município. Vamos pensar em um município pequeno, né? São Roque. São Roque, qual é a economia, qual é a fonte de trabalho lá que as pessoas vão até lá? O vinho, né? Lá existe muita produção da uva, que eles fazem o vinho, e aí se tornou um município, uma cidade turística. As pessoas vão até lá em busca do vinho, não é isso? Vamos pensar Campo do Jordão. Por que as pessoas vão até o Campo do Jordão? Porque é uma cidade onde fica muito frio, é uma cidade onde tem uma beleza bonita. Então, as pessoas vão até lá observar esse espaço municipal, tá? Então, cada município tem uma fonte de trabalho, né? Tem uma diferente forma de gerar essa economia, tá? Aqui em São Paulo é um município grande, então existe uma diversidade imensa. Se você pensar, você sai na rua, você já vê as pessoas realizando um tipo de trabalho, né? E trabalhos diferentes, pessoas que trabalham com a construção civil, né? Pessoas que trabalham nas casas de materiais de construções, pessoas que trabalham nos açougues. Então, são uma diversidade de trabalhos, com uma diversidade de profissões e que gera toda essa economia dentro do nosso município. Existe também o caso de alguns municípios que ele tem a sua história por causa do trabalho artesão, que é o caso de uma cidade, de um município que a gente vai ler agora. Tem assim, é o caso, por exemplo, das produções de cerâmica no município de Cunha e de porcelana em Pedreira, duas cidades do interior de São Paulo. Em Cunha, na década de 1970, toda a produção de cerâmica era feita por artesã. No município de Pedreira, na década de 1910, alguns imigrantes italianos se instalaram as primeiras fábricas na cidade e iniciaram a produção de porcelana.
A cerâmica é uma técnica muito antiga e a principal matéria-prima usada para confeccionar os objetos é a argila, que após ser moldada é levada ao forno para secar. Muitos objetos podem ser feitos de cerâmica: jarras, vasilhas, copos, panela, telhas, azulejos e outros. Então, essas duas cidades, desde lá, há muito tempo atrás, já são conhecidas pela produção de porcelanas, né? Usava a argila para produzir essas porcelanas, para depois vender, fazia essas panelas, vasos. Se você olhar esses vasos feitos, bonitos, que talvez possa até ter na sua casa, é feito de cerâmica. E aí, como que ele fazia? Moldava, né? Tinha todo o trabalho na mão de fazer. Depois eles chamavam, onde secava, de olaria. E lá tinha aqueles fornos, né? Deve ter uma temperatura, e colocava para secar. Depois que secava, tinha todo o trabalho de pegar, de lixar e depois pintar, e muitos até desenhar. Então, pense, tinha a pessoa que moldava, a pessoa que lixava, a pessoa que colocava para secar, depois a pessoa que pintava, né? Então, todo um trabalho feito à mão. Quando se fala artesã, é um trabalho feito à mão, que não é usado máquinas para realizar esse trabalho. E aí ele fala, né, na próxima página, que com o crescimento da população, quanto mais vendia, eles precisaram o quê? Fazer novas olarias, novos lugares, fornos, né, para secar esses produtos, para poder dar conta dessa produção. E embaixo aí, tem aqui, ó, seleção de pintura de porcelanas real, diretoria e funerários acompanham visitantes da fábrica de 1955. Foto de doação de Lima Maria Del Couto. Então, o que? Você vê aqui, é uma imagem, você olha aí no seu livro, né? Uma imagem de mulheres e tem os homens observando. Eu fui ver se tinha homens pintando, de mulheres que realizava a pintura dessas porcelanas, né? É uma fábrica e elas realizavam a pintura dessa porcelana. Como você pode ver na imagem, todo o detalhe, todo o cuidado dessa artesã realizando essa pintura desta porcelana. Então, tudo isso tem uma história, né? Então, cada município, cada cada estado tem a sua história, né? Dessas diferentes formas de trabalhos. Tudo bem? Eu sempre estou falando sobre história e geografia porque estamos sempre falando de município, as duas disciplinas, né? E a gente não pode deixar de observar que as duas também estão falando de formas de trabalho. Então, história, agora a gente viu as diferentes formas de trabalho. Em um município, por exemplo, em uma cidade, a professora vai mostrar aqui uma foto. Exemplo, hoje em dia existe até o transporte escolar, né? O pai que trabalha, que não consegue levar o seu filho até a escola, o que ele faz? Ele contrata o serviço de um transporte escolar e esse transporte escolar tem a obrigação de levar essa criança até a escola e entregar no final do período a sua família. É uma forma de trabalho? Sim. É um outro meio de trabalho que são muito encontrados onde? Na área urbana. É raro você ver esse tipo de serviço na área rural. Tem, mas é menos. Por quê? Porque existe uma menor população. Então, vamos pensar que lá pode ter um transporte escolar que transporta todo mundo. Diferente do município,
na área urbana, que você vê, você anda na rua, o que você mais vê é transporte escolar, para atender essa demanda. Na página 17, né? Na página 17, você vai responder aí as perguntas, né? Para você colocar um X em uma pergunta. E as outras perguntas, a 2 e a 3, é pessoal. Então, assim, não tem como fazer uma correção certo ou errado. A professora vai pedir na hora da correção para cada aluno ler a sua resposta, tá? Aí a professora vai ver somente se está coerente com o que foi perguntado ou falado. Tudo bem até aqui? A nossa aula de história é essa, né? Como a professora falou, acaba aqui, né, a unidade 3, e aí a gente vai entrar na unidade 4, mas antes da gente entrar na unidade 4, a professora vai marcar a avaliação da unidade 3 para você realizar, tá? Mas você já tá craque que você já fez uma, lembra? Tudo bem? Um beijo e por hoje é só.